Primeiro veio a eletrônica. Eu estudei eletrônica no colegial técnico. Aí eu não consegui ser um bom aluno, aí eu gostava de desenhar, eu migrei para a área do desenho, que era a arquitetura. Aí eu me formei arquiteto em 74, em São José dos Campos. Aí eu já estava trabalhando como arquiteto. Em 78, 4 anos depois, eu vi um cartaz que dizia Primeira Mostra do Objeto Inusitado. Aí eu falei, olha, isso aí acho que é o que eu tinha guardado uns trabalhos que eu tinha feito durante a escola, né? Que eu fazia assim de vez em quando me dava na telha eu fazia, que eram umas maquetes, trabalhos tridimensionais. E eu falei, eu vou inscrever nesse concurso aí. E aí eu inscrevi 14 trabalhos, podia inscrever quantos quisesse, né? E aí eu inscrevi e depois um membro do júri, o N. Silveira, me ligou e falou, Guto, parabéns, você ganhou um prêmio. Aí eu fiquei assim, tive uma, que nem o Buda, né? Tive uma iluminação, assim, falei, poxa, que legal, quer dizer, essas coisas que eu faço de vez em quando, assim, elas, quer dizer, até ganhei dinheiro na época, né? Era um prêmio em dinheiro, né? Aí eu expus e aí eu falei, puxa vida, isso aí é... Aí eu não conhecia artes plásticas assim, né? Aí eu falei, que legal, então isso é artes plásticas, isso é... Aí eu fui ver que aquilo que eu fazia estava dentro de uma tradição, né, na história da arte, que era o dadaísmo. Aí eu comecei a ter contato com artistas plásticos, né, na época, o Fajardo, o Baravelli, o Dude Maia Rosa, o Boi, e a Regina Silveira e tantos outros. E aí eu comecei a fazer ateliê com eles, assim, né? Com o Dude eu fiz, o Fajardo era meu vizinho aqui, eu vinha bastante aqui. E assim eu fui compor assim, um curso de artes plásticas através dos artistas, né? Eu não ia querer entrar numa faculdade de artes plásticas, eu já tinha um background da arquitetura que era bem bom, né? Então foi, assim, oficialmente foi em 78, mas na verdade eu olho para trás e eu vejo que desde a infância eu estava fazendo, assim, desmontando, compondo, né? Fazia brinquedos, fazia... mesmo na eletrônica, né? A gente montava muito aparelho e tal. Então, assim, que foi cair a ficha, que ficou oficializado e tal, foi em 1978 com a exposição Objeto Inusitado. Ó, tinha esse garçom aqui que era recortado em madeira, né? E ele era para servir brigadeiro. Tinha eram trabalhos bem diferentes assim. Esse aqui era um trabalho que eu fiz que era com a embalagem do Sonho de Valsa, que era uma caixinha com um backlight assim, né, com Sonho de Valsa, que ficou bem bonitinho. Esse aqui era um livro chamava Karl Marx e os Marxismos. Era um livro que a gente adotava na escola, assim. E aí eu tirei o miolo dele e fiz como se fosse um jogo de mágica, assim. Deve ter a capa, até aqui, ó. Estava fazendo um trabalho no Senac, na época. E eu vi esse cartaz, ó, né? Tinha o helicóptero do Leonardo da Vinci. Em artes plásticas é sempre assim. Salão Paulista, salão, não sei o que, salão, chama salão, né? Que é uma tradição assim acadêmica e tal. E esse aqui eu achei legal porque era a primeira mostra do móvel e do objeto inusitado, era assim. E foi a única vez que teve, nunca. Aí eu inscrevi e mandei no envelope, né, cada um deles, até guardei o envelope. Era assim, ó. Ainda não tinha apelido. Tinha apelido de família, mas era Carlos Augusto Martins da Casa. Aí tinha o número da inscrição e 20, né? Acho que eu mandei mais de 14, devia ter um monte. Sabe, naquela hora, pode mandar, vou mandar tudo, né? Que teve muita repercussão. Até na revista Veja saiu na época. Então eu fiquei, assim, deslumbrado, né? Foi um bálsamo para minha família também, que eu estava meio, assim, perdido, né? E aí aquilo ter saído na revista e tal, que legal, não sei o quê. Então foi uma bela entrada assim que eu tive em artes plásticas. Eu achei que eu entrei direitinho. Assim. Entrei meio pela porta dos fundos, porque eu não tinha formação, né, de artista plástico, mas
Eu curti, e aí eu comecei a estudar e a me dedicar, aí querendo fazer todo dia um trabalho, aí fiquei meio obcecado, né? Achei assim que foi um encantamento, assim, foi bem legal. Quase tudo que eu faço através do método que eu aprendi na escola, que é croquis, para você lançar assim de forma espontânea as ideias, né? Depois de se concentrar. Depois a hora que você aprova uma das ideias, você vai finalizar, então você vai, no meu caso, né, que eu sou bem construtivista, antes eu usava, ou ainda uso, né, régua, esquadro, tal, que é fazer o projeto, né, e aí eu vou fazer a realização do projeto, que é ou eu mesmo faço, vou para a oficina, compro os materiais, serro, colo, pinto, ou eu vou entregar esse projeto, esse desenho, junto com um modelo que eu fiz aqui na oficina, para um serralheiro, para um marceneiro, para um pedreiro. Então, assim, para fazer um trabalho de artes plásticas, uma escultura, mesmo uma pintura tal, eu uso um método que eu aprendi na faculdade de arquitetura. E alguns dos meus trabalhos são quase que uma arquitetura impossível, assim, né? Tem um que é o Auditório para Questões Delicadas, que é um auditório flutuante no Lago do Ibirapuera, que eu considero um trabalho de artes plásticas, mas também uma obra de arquitetura assim, poética, né? Tem um que eu fiz no octógono da Pinacoteca, que chama-se Garoa Modernista, também, que eu acho puramente arquitetônico, assim, é uma construção mesmo que aparece e desaparece dentro do octógono. Então a arquitetura está muito presente em mim, assim, né? Embora eu não pratique arquitetura tradicional, está presente no método de fazer, de criar, de pensar, né, de produzir, de conduzir, finalizar um trabalho. E também alguns trabalhos eu acho que eles resultam num acontecimento espacial que é bem arquitetônico. Quase que eu fui cineasta, assim, né? Quase que eu fui arquiteto, quase que eu fui engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônico eu fui técnico, quase que eu fui um técnico, que eu saí da escola um ano antes para entrar na arquitetura. E quase que eu fui cineasta, porque na faculdade de arquitetura a gente fazia muito cinema Super 8 na época. Participei de festivais, né? Eu, o Javier e mais alguns amigos que tinham câmera, e a gente estava sempre filmando, toda semana a gente filmava. Então eu tinha uma ligação forte assim com o cinema. Fora que na faculdade de arquitetura eu tinha um curso de cinema com o professor Plácido Campos Júnior, que infelizmente faleceu o ano passado. E ele mostrou pra gente a história do cinema universal. Então eu vi muito cinema e o melhor do cinema, assim, né? Você citou o Fritz Lang, né? Eu vi Caligari, vi o Metrópolis, né? E aquilo tudo me encantava muito. Eu levava, tinha festivais de cinema em São Paulo, eu levava para São José dos Campos a programação, a gente passava lá. Então eu tinha um encantamento mesmo. E os primeiros trabalhos que eu fiz depois de formado foi com cinema. Era um cinema bem independente, assim, bem até ruim, mas eu era cenógrafo, ou fazia parte da apresentação, e eu tinha muitos amigos que eram cineastas, assim. Então eu cheguei a fazer 2 médias-metragens, uns 3 curtas, e era um lugar assim que eu queria muito trabalhar, só que era um lugar que era muito suado, assim, não tinha dinheiro, era tudo muito lento, me dava muita agonia, assim, né? Eu queria fazer criação cinematográfica. Mas aí eu vi que aí sim, eu teria que entrar na ECA, aprender a fazer cinema mesmo, né? Assim, que eu tinha noções, né? E ainda hoje, com esses meios digitais assim, eu ainda penso, preciso fazer um filme, né? Ainda não cheguei numa boa ideia assim para empreender, né? Mas eu vou, porque em artes plásticas tem muita gente fazendo vídeo, né? Então eu tô assim esperando essa ideia se cristalizar, mas fazer não é mais filme mesmo, né? Seria dessa forma digital. Eu tenho muito desejo, né, de fazer uma coisa bacana, mas ainda não cristalizou ainda.